Agora fomos. Muito bem. Começando agora, então, diretamente do mapa Expedition Lost, né? Expedição perdida embaixo, à esquerda jogando de Zerg vermelho, é o jogador Shigua. Ele que a gente veio jogando de Zerg. Lá em cima, à direita, também de Zerg com a cor azul. Seu oponente, o jogador Serral. O detalhe rápido pro pessoal, tá bom? É justamente aquela questão que a gente sempre fala, que a gente sempre menciona, que é a questão do feed, tá bom, pessoal? Toda vez que a gente tá transmitindo o WCS a partir do round 32, que é a primeira fase de grupos, já é feito através de feed. O que significa que nós não estamos dentro do jogo, nós não estamos gerando as imagens de dentro do jogo. Então, se der uma lagada na imagem, se der uma travada, possivelmente não vai ser nem a live de vocês, é o feed que a gente está recebendo da Europa, que pode estar apresentando problemas. A rota entre um ponto e outro é uma rota bem complicada, tem muita instabilidade na internet. Sim. Isso, então, agora a gente tem uma pequena diferença, tá? Fica acabando de ficar pronto o fosso do jogador Shigua, enquanto do adversário já tá. A diferença é que o Serral vai conseguir fazer a rainha primeiro, vai começar a injetar larva primeiro, mas a base do adversário ficou pronta, né, primeiro. Sim. Então a gente tem esses pequenos detalhes na abertura. Eu gosto mais da abertura no ZVZ em mapa de duas posições. Eu gosto um pouco mais do jogador que joga de forma segura. Ele vai lá, faz o fosso primeiro, depois ele faz a expansão, justamente para eliminar o fator tease. Barba, e essa segurança toda aí com esse ninho de tatu-bomba? É. A gente vai ver o Serral fazendo algum tipo de agressão, galera. É, Daí muito cedo. Não, e o adversário também já tá aprontando lá, começa agora a produção, né, do Shigua com o ninho de tatu-bomba, tá fazendo aceleração metabólica. Mas o mais importante é evitar aqueles, por exemplo, aqueles 8 pull, né, 8 fossos de desova, ou até mesmo 6, quando joga de forma segura, né, fazendo o fosso primeiro e depois a expansão. O Shigua não viu. Diga lá, Sephiroth. O Shigua não viu o ninho de viu. tatu-bomba. Ele não viu o ninho de tatu-bomba. Ele foi com o Zergnid, mas ele ficou enrolando ali. Ele não deu a volta toda pela base. E a gente sempre comenta nas nossas transmissões, é justamente isso. É o fato de os jogadores, principalmente no ZVZ, manda aqueles 2 Zergnids iniciais pra invadir a base do adversário. Manda 2, que obviamente vai ter rainha ali no meio incomodando, e aí um acaba morrendo. Mas sempre o outro passa. Então aproveita para dar uma volta grande dentro da base do adversário, pegando todo, fazendo o reconhecimento por toda a gosma. Porque justamente ele ficou enrolando ali num trabalhador e acabou não vendo aquele ninho de tatu-bomba, e isso é uma informação extremamente importante. Sim. Muito bem. O nosso feed deu uma travada aqui nesse momento, então se tiver acontecendo alguma coisa, Sephiroth, é contigo. O Serral agora ele tá tirando uma câmera evolutiva, provavelmente vai tentar pegar aprimoramento de carapaça para preparar algum tipo de agressão de 2 bases mesmo, enquanto o Shigua tá pegando uma terceira base e fazendo um calhamaço de Zergnid agora. 14 Zergnids por parte do Shigua e ataque balístico por parte do Serral. Achei até que ele ia pegar aprimoramento de carapaça. Um segundo aí, pessoal, não se assustem, a tela vai ficar preta por alguns momentos, mas ela já deve retornar em breve. Aí. Ok, voltamos agora com a nossa transmissão. E vamos lá, então, continuando nesse momento, temos ali... Olha os Zergnids virando tatu-bomba, hein? Acabou de ficar pronto agora aquele ataque, aquela guerra de micro. Nossa! Nossa, explosão sensacional. Sobe a rampa, Shigua. Entrou aqui na expansão natural do Serral. Deu uma defendida boa depois do Serral. Pescou os tatu-bombas adicionais. Mas chega um caminhão de Zergnídeo, cara. Agora o bagulho ficou louco. Não para a pancadaria. Os Zergnídeos estão brigando ali na frente da base do jogador Serral. A rainha tentando fazer milagre. Dá uma corridinha pra trás. Tenta achar um posicionamento melhor. Vai trazendo os zangões. Segurou com a rainha. Tá todo mundo vivo. Se liga no micro desse Serral, cara. Não, muito bom. Nossa. A grande defesa dele ali foi quando começou, na minha opinião. Com tatu. Com o tatu-bomba. Um tatu-bomba matou outro tatu-bomba adversário e deixou outros com péssimos pontos de vida. Então ele só foi lá e finalizou com as rainhas. Esse foi o grande ponto da defesa dele, aquele início. Ele engajou muito bem. Não, o controle dele para tirar as rainhas na hora certa, todas ficaram com quase nada de vida, e olha a pancadaria. Tatus-bombas aí mais uma vez se explodindo. Os Zergnídeos do Shigua continuam numerosos. O Serral vem com os tatus-bombas tocando o terror, tentando acertar os bolinhos ali
O Serral acaba fazendo aquele trabalho de zoneamento, né, sobre a tropa do Shigua, não deixando o Shigua andar por onde ele quer, porque os tatus, bom, eles determinam onde o Shigua pode entrar com a tropa dele, né? Exato, né? Inclusive, os jogadores, quando estão lidando com o Tatu Bomba, tem que cuidar na hora de subir uma rampa. Olha aí, transfusão pra manter a rainha, chegam os tatus bombas, explodiu ali, forçou a barra, conseguiu levar uma rainha, o jogador Serral, vem agora com os Zergnidos, ele que já fez uma transição pra baratas. Tem as baratas, ele tira as baratas, né, pra jogar de forma mais segura, e inclusive eu até achei que ele ia utilizar as baratas um pouco mais ofensivas pra tentar, talvez, atrasar a terceira base do adversário. Mas não foi o caso, ele resolveu voltar, Pedroca, ele tava no meio do caminho, até porque não tem a pesquisa, né, de aceleração das baratas, então ele resolve voltar, porque nessa velocidade, como elas são muito lentas, se elas vão lá na frente, é praticamente suicídio, não tem volta porque são muito lentas, então de repente segura, joga de forma um pouco mais segura, é a primeira BO3, é o primeiro jogo da BO3, ou seja, os jogadores ainda estão lidando um pouco com aquele fator ansiedade, com o fator nervosismo, e aí melhor jogar um pouco seguro. Zergnidos brigando contra Zangões, vem as baratas do Serral tentar se defender. Fala, Sephiroth. Não, e o que eu tô achando interessante é que o Shigua conseguiu fixar bem a terceira base, ele tá pegando uma vantagem muito grande de suprimento, a gente vê quase 30 de suprimento de vantagem já, e essa terceira base pro Shigua, bem mais cedo que o adversário, tá fazendo uma diferença grotesca na produção agora. Não, a diferença de suprimentos é grande, e o detalhe, o Shigua ainda tem um número menor, né, de trabalhadores, ou seja, o número de exército dele tá assustando, mas fechou a porta ali na cara dele. Ganhou um tempo, né? Se precisava de tempo o Serral, ele conseguiu ganhar agora, só que ele não tem o controle total da base. Ele não tem visão dessa pedra aqui, que é um ponto crucial, mas ele tá ligado, né? Ele viu a manobra ali do Shigua, então ele tem uma noção do que pode acontecer. Era um movimento natural, né, de ir ali, já que a porta foi fechada, era um movimento natural. O problema é que agora, né, fica essa porta aberta para Zerg, é um pouquinho mais complicado de lidar com esse tipo de situação, de caminho, né, aberto, porque as baratas acabam ficando rápidas, os Zergnídeos são rápidos, então é um acesso muito fácil para agredir, então tem que ficar essa movimentação, e ele pode agora acabar perdendo, né, a grande vantagem do posicionamento defensivo. Vem pra cima agora com as baratas, tá sendo cercado pelo Serral, guerra de micro, a bolotona do Shigua, é muita treta rolando nesse momento, ácido voando pra todos os lados, o número de baratas muito grande pros dois jogadores, temos aí 27 pro Shigua contra 20 do Serral, momento bastante tenso, em que pode ser decidida muita coisa, chega a rainha pro Serral, transfusão rolando, consegue segurar os suprimentos ali, os reforços vão beneficiando o jogador defensor, sempre beneficiado o jogador defensor, e segura! Mas quase não beneficiou, porque o Shigua fez a jogada certinho, ele ameaçou entrar na principal, forçou, né, o Serral voltar lá para defender a principal, e o que aconteceu foi que ele puxou a luta na frente da natural. Isso, né, ele tentou, né, a quantidade do Shigua era grande, mas os reforços do adversário, mais as rainhas ali, né, do Serral, conseguiram fazer uma defesa, e melhor ainda pro Serral, apesar de tudo, ele ainda conseguiu um posicionamento bom para enfrentar o adversário. Sim, e agora a gente vê a diferença de trabalhadores, que ele tinha um pouquinho mais de trabalhadores e um pouquinho menos de tropa, e agora a diferença é que o Serral conseguiu dronar um pouquinho ali no meio do caminho, fazendo ele voltar para o jogo, passar à frente em aprimoramento, passar à frente em termos de exército, e agora o Shigua, acho que ele se estendeu um pouquinho demais nessas agressões. E vamos ver aqui, pessoal, para variar, a gente está sofrendo aí com os travamentos, né, do famoso feed. Mas, pessoal, não é problema de internet de vocês ou nossa, é realmente o feed, a gente está em contato aqui, inclusive, com o pessoal, né, que também está fazendo por feed, e realmente todo mundo está com problema, seja de vídeo, né, todo mundo com problema de vídeo, inclusive alguns com problema de áudio, inclusive. Até o pessoal da Europa tá tendo problema, né? Isso. Bom, vamos lá então, a treta continua, pessoal, enquanto a gente vê o jogador Shigua se movimentando, vai pescando aqui a rainha, sobe agora com algumas baratinhas, o jogador Serral ele tem que voltar para se defender, e ele fazendo um haraz ali na base do Shigua. E olha que interessante também, Sephiroth, é que embora, né, inicialmente o Shigua tinha um número maior de suprimentos, e o adversário, o Serral, com um número maior de trabalhadores, acabou agora se pagando, porque passou, né, o número de suprimentos por parte do Serral. A economia, né, o investimento econômico mais cedo, acabou de compensar, né, por parte do jogador Serral. Olha a diferença de suprimentos em ZVZ, isso é diferente. Isso pesa muito num jogo espelhado, tanto que a diferença de trabalhadores ainda está em 10.
É aquilo que eu tava dizendo. O Serral conseguiu espremer os trabalhadores ali no meio e o Shigo viu a janela de agressão que ele tinha. Ele tentou agarrar ela, não deu certo, e isso acabou deixando ele bem para trás em aprimoramento e número de tropa. E agora aquelas baratas na terceira base completamente sem contestação. Esse é o problema, né? Vai acabar matando de fome, digamos assim. Vai se ajeitando agora o jogador Serral. Chega a... Ele tá naquele posicionamento defensivo, ele não consegue defender a terceira dele. Ele vai sacrificar, né? De qualquer forma. E vem pra cima agora o jogador Serral ameaçando agora o ataque, tentando tirar o Chico de posição. Ah. Dá uma voltinha agora, vem pra cima o jogador Serral. Olha o Chico se meteu ali no meio. É muita barata, corredor polonês de ácido rolando. Mais uma vez, não para a pancadaria. Nesse momento as baratas vão fazendo estrago. É G, rapaz. Mandou muito bem o Serral. E um detalhe bem interessante dessa partida, que às vezes que o jogador Shigua tentou atacar, tentou, né, ser ofensivo, não deu certo. O jogador adversário conseguiu segurar os ataques